foi um momento muito tenso, muito difícil para todos nós, né, na SAF. Todos nós entendíamos e entendemos a história do Fábio no Cruzeiro, mas a realidade do clube não permitia ter o Fábio e nem o salário que ele tinha. Nós chegamos a fazer uma oferta para ele e ele não aceitou, o que é diferente do que ele põe na carta, mas foi muito duro esse momento, foi muito difícil, mas a gente sabia que muitas decisões impopulares a gente ia tomar ali para tentar recuperar o Cruzeiro e tirar o Cruzeiro daquele buraco, né? Mas eu tenho certeza que ainda o Fábio, quando ele achar que será o momento e de voltar a conversar, de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter um prazer enorme de ouvi-lo e de realizar esse sonho dele e da torcida. Mas assim, nossa, nós tivemos decisões como essa, centenas. É porque quando você mexe num grande ídolo, se não o maior da história, né, ou um dos maiores, o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, é muito mais espinhoso, né? É muito. É uma decisão extremamente impopular. E para o torcedor entender isso, não é conversando ou com comunicado que vai entender. É questão de tempo, entender o processo todo do clube, o momento do clube, enfim, e outras coisas que a gente não comunicou, né? Não expôs. Mas, assim, foi um momento muito difícil e o torcedor reagiu, né, de uma agressividade extremista, e foi assustador, né? Aumentamos a segurança de todos os diretores, enfim, foi um momento muito complicado. Mas passou, deu certo. O torcedor entendeu em seguida o momento. Depois nós jogamos contra o Fluminense no Mineirão. Eu achei, inclusive, que a reação foi muito ruim com ele. Vaiaram ele em alguns momentos, tal, que também não era necessário, depois de uma história incrível com o Cruzeiro. Enfim, mas a gente tinha que continuar a nossa sobrevivência. E o tempo mostra depois, né, as razões de cada um, né? Mas é legal você abrir as portas, você vir aqui publicamente e dizer, ó, Fábio, se um dia você quiser encerrar a carreira, se um dia você quiser voltar a vestir a camisa, a gente vai ter o maior prazer em sentarmos e conversarmos sobre um eventual desfecho positivo dessa história toda. Exatamente, até porque os nossos problemas financeiros também dependem muito da recuperação judicial que vai ser, que está para ser aprovada em maio, e a gente depende disso também para a nossa sobrevivência. Então, eu reafirmo aqui o meu compromisso de conversar com ele, de encontrar uma solução para que ele possa encerrar a carreira dele no Cruzeiro. As portas estarão abertas para ele. Esse doc A Virada é imperdível, que conta um pouquinho desses bastidores. As pessoas não têm ideia de como funciona fora das quatro linhas. Mas deixa eu tocar num outro tema polêmico, que foi a saída do Vitor Roque. Como é que vocês digeriram a notícia? Como é que vocês lidaram? Porque esse não estava planejado, né? Não estava planejado. No entanto, antes do interesse do Atlético Paranaense, a gente tentou, já visualizando um possível interesse de outros clubes, mais europeu do que brasileiro, na verdade. A gente não pensou que pudesse um clube brasileiro pagar a cláusula e tirar o jogador de lá. Mesmo com a cláusula tão baixa?
Esse que é o problema, Roger, porque no momento ele tinha jogado poucos jogos como profissional, com uma cláusula de 28 milhões de reais, ninguém achava que era baixo. Para pouquíssimos jogos, ele jogou 6 jogos no Campeonato Mineiro, né? E muitos deles ele entrou no segundo tempo, um jogador com muito potencial, muita explosão, mas mesmo a gente não acreditando que poderia ter essa ameaça, a gente propôs um aumento salarial para aumentar a multa. Tanto que a gente briga ainda na justiça para ter uma diferença muito maior, porque a gente tem documentado esse oferecimento de um aumento salarial. E isso, para a justiça, vale. Só que aí depois o Atlético Paranaense, quer dizer, o seu representante, o André Cury, com parceria com um outro local, eles não responderam mais a gente, simplesmente desapareceram. E aí já estava praticamente arquitetado essa movimentação.